Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, hoje eu vim contar para vocês sobre a minha recuperação pós-Guillain-Barré. Como foi, né? Depois que eu saí do hospital, como foi a minha readaptação psicológica, principalmente, a readaptação da minha família, como foi que eu me senti e tudo o que eu fiz para poder eu conseguir viver uma vida normal, né? Uma vida mais, vamos dizer assim, naquele momento menos triste. Então, depois que eu saí do hospital, que eu vim pra casa, pra mim foi bem difícil. Porque no momento que eu saí da minha casa, né? Eu fazia, como eu disse, eu fazia tudo sozinha. A minha casa era de uma maneira. Quando eu voltei, estava totalmente mudada, móveis mudado, com espaço para poder carregar eu. Meu quarto era diferente. Na verdade, meu quarto parecia um quarto de hospital, porque tinha aparelho de oxigênio. A minha cama, a minha mãe conseguiu emprestada do hospital da nossa cidade. Era uma cama de hospital alta. Eu tinha aparelho de aspiração, porque eu tinha que ficar me aspirando a todo momento na traqueostomia. Oxigênio era todos os dias, tinha que ficar trocando aquele gás de oxigênio, aquele negócio verde gigante. Então eu tinha também um aparelho para respirar chamado BiPAP, que eu fazia fisioterapia no pulmão com ele. Então meu quarto ficou bem esquisito. Então foi bem difícil eu começar a me acostumar com aquilo. Porque eu, assim, até a gente acostumar o nosso psicológico, né? Até a gente adaptar, a gente cair na real que aquilo ali vai ser a nossa vida dali pra frente, né? Porque as que meus vizinhos, tudo vinha me visitar, mas assim, é bem difícil eu lembrar disso. Mas vamos lá. Todos os dias eu tentava me acostumar com aquilo. Eu tentava me movimentar, eu não conseguia. Tentava fazer alguma coisa, comer, eu não conseguia, dependia dos outros. Tomar banho, dependia. Para falar, eu não falava, por causa da traqueostomia. Então, o meu emocional ficou bem abalado. Mas eu fui me acostumando. Eu fui vendo que aquilo não era tão ruim assim com o tempo. Eu tinha terapia psicológica, a psicóloga vinha me atender em casa. Eu fazia fisioterapia quase todos os dias. Eu ia, o prefeito da nossa cidade tinha cedido a ambulância para me levar, porque também não tinha nem como eu ir de carro, né? Que eu tinha que ir com o oxigênio ligado, voltar com o oxigênio ligado, ir na maca, voltar na maca, não me mexia. E aí eu fazia a fisioterapia na cidade vizinha, numa universidade, e fazia do pulmão e do corpo físico. E assim, com a minha força de vontade, eu fui me adaptando e eu fui me recuperando cada vez mais rápido. Porque se a gente não tiver força de vontade, a gente não consegue nada do que a gente quer, né? E então, assim, eu tinha esperança, eu tinha fé que eu ia voltar a andar. Mesmo que os médicos falavam que ia demorar muito, que talvez eu poderia não andar mais, que não sei o quê. Mas eu tinha fé que eu ia voltar a andar. Então, aos pouquinhos, eu me esforcei bastante. A minha família, minhas amigas, todo dia fazia algum exercício em mim, meu pai, minha mãe principalmente, porque ela nem dormia, né, que ficava o tempo todo me aspirando, porque juntava muita secreção na traqueostomia, e aí eu não conseguia respirar, então eu tinha que ficar a todo momento cuidando. Aí o oxigênio tinha que ficar regulando também a todo momento, e
e eu sentia muita dor nas pernas, nos pés. Então tinha que fazer muito movimento, muita massagem. Eu pedia para fazer muita massagem, porque eu sentia muita dor. E aí, com eles me ajudando, e eu fui recuperando, cada vez mais rápido. Mais rápido do que os médicos falavam, do que a gente esperava. E aí, a cada dia eu conquistava um movimento, um pouquinho de força daqui, um pouquinho de força dali. E assim, da cama, que eu não mexia nada, já comecei a sentar, já tirei o oxigênio, comecei a respirar sozinha. Depois eu fui para a cadeira de rodas. Quando eu comecei a sentar, eu estava muito magrinha, né? E aí tinha que forrar a cadeira, colocar travesseiro, dobrar a coberta para ficar cada vez mais macio, porque eu não aguentava de tão magrinha que eu tava. E então eu também não aguentava ficar muito tempo sentada. Mas eu fui cada vez mais me acostumando, voltei a comer sozinha, comia bem pouquinho, mas fui conseguindo comer, conseguia já dar a posição da minha mão, eu mesma levar a colher na boca, eu mesma comecei a voltar a me coçar, que às vezes eu coçava meu rosto, eu não conseguia, tinha que ficar pedindo os outros. O corpo também, às vezes um pernilonguinho lá picava, eu ficava coçando, eu tinha que ficar pedindo, porque eu não me mexia, né, não tinha movimento nenhum. Aí fui voltando a me coçar, e aí fui voltando os meus movimentos. Quando eu comecei a sentar na cadeira de rodas, a minha mãe me levou numa praça que a gente tem aqui na cidade para me dar uma voltinha. Nossa, foi uma alegria imensa, porque fazia tanto tempo que eu não andava na cidade, que eu não via nada, estava tudo diferente, parecia. E aí a gente foi um pouquinho na praça, aí eu fiquei pouco tempo, porque eu comecei a cansar, doer minhas costas, e aí a gente voltou para casa. Mas aí a partir desse dia foi só aumentando o tempo que eu saía, as pessoas iam me visitar em casa, eu comecei a sair também para casa das pessoas, dos meus parentes, né, amigos, e foi indo, e assim, só que nunca me esqueci que sempre com muita força de vontade, sempre me esforçando muito, porque se eu não me esforçasse, tinha lá os fisioterapeutas, os médicos, tudinho, fazendo a parte deles, mas eu tinha que fazer a minha parte. E aí, aos pouquinhos, eu fui me recuperando. Aí eu comecei a falar melhor, as pessoas já começou a entender melhor o que eu falava. Teve muita coisa que aconteceu comigo antes de me dar a síndrome de Guillain-Barré que eu esqueci, mas isso é porque ela atinge o sistema nervoso, né? Então dá um pouquinho de esquecimento mesmo, mas aí depois com o tempo começa a voltar. E assim, a minha recuperação, eu agradeço muito a Deus em primeiro lugar e a todas as pessoas que se prontificaram a me ajudar. Mas assim, pessoal, às vezes a gente nem imagina, né, que pode acontecer alguma coisa diferente na nossa vida, porque pra mim foi totalmente esquisito, sei lá, porque eu de repente saí dali, da minha casa, e depois de meses voltei, já tava tudo diferente, eu não era a mesma. Até às vezes eu sentia vergonha, assim, quando no começo pra mim sair foi bem difícil, porque eu sentia vergonha das pessoas me ver daquele jeito, né, me ver. Eu andava e de repente eu tava na cadeira de rodas, de repente eu tava bem esquisita, né, fiquei bem magrinha, fiquei bem diferente. E assim, até pra mim falar com as pessoas, eu ficava meio com vergonha, porque eles vinham, perguntavam o que acontecia, nem eu mesmo sabia direito o que tinha acontecido. Aí com o tempo eu fui lembrando, fui conhecendo tudo sobre essa síndrome de Guillain-Barré. Mas no início que as pessoas perguntavam pra mim: ah, Janaína, o que aconteceu com você? Não sei o que, foi acidente? E aí eu ia contar, era bem difícil. Mas agora
Agora é tudo diferente. Porque a gente tem que entregar nas mãos de Deus. Porque sem Deus a gente não consegue agir, não consegue fazer nada. Então, eu com muita fé, muita esperança, eu fui me readaptando emocionalmente. Eu fui pensando que aquilo que tinha acontecido comigo não era tão ruim. Que tinha seu lado bom, né? Porque... E eu tava voltando meus movimentos. Tá, que tava demorando, que não era tão do jeito que eu queria, né? De como eu era antes. Mas eu tava voltando. E quantas pessoas que acontece alguma coisa, depois nunca mais consegue nem falar, não consegue nem respirar, nem mexer a cabeça, nem sequer o pescoço, né? Então, eu tava ficando feliz com aquilo, porque cada dia que passava, eu conquistava um movimento, eu conquistava um pouquinho a mais da minha força, eu conseguia, porque antes eu não conseguia segurar uma caneta, um lápis, não conseguia, eu pegava, caía da minha mão. Eu não conseguia segurar um copinho descartável, não conseguia, era pesado, eu pegava, na verdade não conseguia nem fechar os dedos direito, já caía. E depois disso, eu fui conseguindo comer sozinha, eu fui conseguindo falar, eu fui conseguindo a me mexer, a me virar na cama, eu fui conseguindo sentar. Aos pouquinhos eu fui me recuperando. E eu fui ficando cada vez mais feliz. E a minha vida foi começando a voltar ao normal. E aí foi indo, foi indo, foi indo. E eu cada dia mais, com mais uma esperança, mais uma conquista, mais um movimento. E aí quando eu pensei que não, eu comecei a andar de novo. Comecei a ficar em pé, dar meus passos, tá? Com ajuda, né? Com apoio. Mas eu tava andando, tava ficando de pé. Isso é o que importa. E aí depois disso, eu já não precisava tanto de apoio, eu não precisava levantar com ajuda, eu levantava sozinha, né? Assim, foi indo. E eu me esforçando cada vez mais e fazendo fisioterapia, não largava nem um momento da fisioterapia. E as pessoas me ajudando. E cada dia eu tinha um conhecimento diferente sobre a recuperação. E eu ia lá, eu tentava, eu fui para vários lugares, passei por vários médicos. Cada médico que dava uma opinião eu tentava. E foi indo, e fiz várias tentativas. Umas dava certo, outras não dava. Mas... graças a Deus, consegui voltar a andar. Voltei a andar com apoio. Meu pé ficou caído para baixo. Eu não tenho esse movimento de levantar o pé. As minhas pernas ficaram fracas. Se eu cair, eu não levanto sozinha, né? Se eu sentar no muito baixo, eu tenho dificuldade para levantar. Eu não tenho muito equilíbrio até hoje. Eu fiquei com sequelas. Mas foram, assim, perto do que eu passei, isso não é o de menos. E essas sequelas, pra mim, até hoje, eu tento passar por cima delas. Teve um tempo que eu não tava me aceitando mais. Eu achava que eu era incapaz, que eu não... que eu não importava mais. Pra mim, assim, eu não conseguia fazer nada, então... pra que eu tinha que existir? Cheguei até a pensar isso. E Deus colocou uma pessoa na minha vida que me fez pensar totalmente diferente. Às vezes, antes eu sempre tive bastante amigos. E assim, eu ria, eu conversava, tudo, só que ninguém sabia o que realmente eu estava sentindo. Só que aí teve um tempo que eu não aguentei mais segurar aquilo, né? E aí aconteceu muitas coisas que foi me deixando com muita baixa autoestima. E aí foi indo, e eu mudei de cidade. Nessa cidade na verdade eu fui pro Mato Grosso, né? Fiz alguns tratamentos lá, voltei. Aí foi mudando meu pensamento. Aconteceram algumas coisas comigo lá que fez eu mudar totalmente a minha cabeça.
E quando eu voltei, na verdade eu não voltei porque eu queria, eu voltei porque Deus levou meu pai. E a minha mãe tinha ficado, na verdade eles eram separados desde quando eu tinha 9 anos. Mas eu precisei voltar pra organizar as coisas dele. E assim, a partir daqueles tempos, daqueles dias, eu pensei, eu tenho que fazer alguma coisa. Quando eu fui pro Mato Grosso, eu fui sozinha. Eu criei força, não sei da onde, coragem, e fui sozinha. Mais de, bem dizer, 1000 quilômetros eu andei no ônibus e eu pedi ajuda para as pessoas. Todo mundo me ajudava, porque eu usava uma órtese no pé. Mas as pessoas, toda a vida me ajudou. Sempre Deus colocou os anjos no meu caminho. E aí, quando eu voltei, eu pensei em estudar, né? Porque eu já tinha terminado, na verdade, meu último ano do ensino médio. Eu só comecei, estudei mais ou menos 3 meses, acho que não deu nem isso, aí eu já fiquei doente. Então, eu nem fiz o ensino médio, o último ano, terceiro, no caso era o terceiro ano, nem fiz direito. Mas, depois disso, que eu fui pro Mato Grosso, que eu voltei, que meu pai, Deus levou meu pai, eu pensei, eu tenho que fazer alguma coisa, eu vou estudar. Aí, tem uma amiga minha, que a gente é amiga, é ela e mais 2 meninas, eu considero elas como minhas irmãs de outra mãe e de outro pai. Que nós somos amigas já tem muitos anos, desde quando nós tínhamos 11 anos de idade, já tem, acho que mais ou menos uns 15 anos que a gente é amiga. Nós 4, que elas são 3 e mais eu. Então, nós combinamos, eu e ela. Nós somos da mesma idade, sempre estudamos junto. Vamos fazer faculdade. E aí a gente começou, foi fazer o vestibular, eu e ela sempre me ajudando. Porque me ajudava a subir no ônibus, me ajudava a chegar até a sala e muitas coisas ela me ajudava a fazer. E aí, assim, no início foi bem difícil a minha adaptação na faculdade, de readaptar tudinho, escola, né, estudo com o meu problema, com as minhas dificuldades, com as minhas limitações. Mas eu quero contar para vocês que eu fiz a minha faculdade, 5 anos eu estudei, me formei. Só que eu vou contar no outro vídeo como que foi, o que que eu fiz, o que que eu me formei, o que que aconteceu nesse período, como eu consegui me adaptar com tudo isso, como que eu consegui passar por cima das minhas limitações estudando. E tinha gente lá na faculdade que tinha problemas como eu e pior do que eu. E também estava estudando, feliz. E eu quero contar para vocês tudo que eu passei lá, cada coisa que eu conheci, cada coisa que eu descobri, eu quero contar, que daí foi me ajudando a mudar mais meu pensamento. E nesse período, eu também quero contar para vocês essa pessoa que eu falei um pouquinho antes, que Deus colocou na minha vida. E eu vou contar tudinho, mas no próximo vídeo, porque esse aqui também já tá ficando muito comprido. E eu peço que vocês se inscrevam no canal para acompanhar mais os vídeos. Dê um like para me ajudar. Compartilha com outras pessoas, que eu sei que vai ajudar muita gente. E é isso. E eu quero agradecer quem que chegou a assistir esse vídeo até aqui. Dar um beijão no coração de vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.